sabe contar a história deste servo de Deus que foi um grande exemplo. A Bíblia diz que quando Davi derrubou o gigante Golias, a sua vida não passou a ser mais a mesma. Davi passou a ser conhecido em todo Israel como o homem que derrubou o gigante Golias. A Bíblia diz que daquele dia em diante Davi passou por diversas situações complicadas. E uma delas foi ser perseguido pelo próprio rei Saul. Davi teve oportunidades de matar Saul. Davi teve oportunidades diversas de tomar o reino por aquilo qual o Senhor já tinha ungido a sua cabeça como rei de Israel. Mas preste atenção no que Deus quer falar contigo nesta noite. Davi reinou 7 anos e meio em todo o Hebrom. Eu posso dizer que Hebrom era como se fosse o estado de Israel. E agora Davi não é mais rei sobre Hebrom. Davi agora é rei sobre todo Israel. Davi agora, ele entra no governo de Israel e a Bíblia diz que agora começa a se cumprir aquilo que Deus usou o profeta, dizendo através do profeta Natã, dizendo: eu te tirei por detrás dos currais das ovelhas e te dei um trono, te dei um nome. Ou seja, Deus deu uma fama a Davi, de tal forma que os seus países circunvizinhos pagavam-lhe tributos a Davi, de tão medo que eles tinham de Davi. Pagavam tributos e enviavam materiais, e de tal forma também a Bíblia diz que o rei de Edom agora ele envia materiais e começa a construir uma casa, uma hipercasa para Davi. Davi começa a entender que agora Deus o exaltara, Deus o colocara na posição aonde Deus prometeu que iria colocá-lo. Preste atenção. Mas quando o rei Davi agora ele assume o trono de Israel, a Bíblia diz que os filisteus, entenda isto, o maior matador de filisteu não haverá outro senão Davi. Filisteus, Davi não gostava de filisteus, e nem os filisteus gostavam de Davi, e nem Davi gostava dos filisteus. Por isso, o Davi era tão grande prejuízo em matar um dos seus maiores guerreiros, que era Davi. Depois, mais à frente, você vê o próprio irmão do gigante Golias, ele sendo morto por Davi também. Mas não é bem essa história. Quando os filisteus descobriram que Davi agora era rei sobre todo Israel, eles se comunaram e se ajuntaram e foram se concentrar com um grande e forte exército num lugar chamado Vale de Refaíns. Que vale é este? Vale este que somente 2 homens de guerra, 2 homens de Deus, que eram homens acostumados com guerras, que foi Josué e Davi. Eles passaram por este vale. E este Vale de Refaíns serviu nas luzes da ribalta. Serviu entre guerra entre filisteus e entre israelitas. Havia grande matança e grande guerra naquele vale. A Bíblia diz que os filisteus agora prometeram cortar a cabeça de Davi. A cabeça de Davi estava pedida. Agora, parece que eu estou vendo os maiorais, os capitães de grande, no meio do exército dos filisteus, dizendo para o soldado: traga-me a cabeça de Davi. A cabeça do homem que nos deu muito prejuízo. Quando Davi já era um homem acostumado com guerra, um homem este que já tinha estratégia, já era experimentado em grande batalha, agora quando Davi escuta esta afronta e quando ele descobre que os filisteus agora queriam matá-lo, o que Davi faz? A Bíblia nos revela também que quando Davi olhava em sua volta, haviam para mais de 12 milhões de homens. Escute isso. E a Bíblia diz que o poder bélico era tão grande a favor de Davi, que Davi não confiava em nenhum desses. Quando Davi olhava para o lado direito, olhava para o lado esquerdo,
esquerdo, olhava para trás e olhava para frente, a Bíblia diz, ele dizia: eu louvarei ao Senhor dos exércitos. Ou seja, ele prestava adoração a Deus, não confiava no poder bélico que tinha em suas mãos. Mas a Bíblia diz que quando ele descobriu, quando chegou a notícia até ele, que os filisteus estavam esperando ele no vale de Refaim, a Bíblia diz que Davi se preparou. Mas uma coisa muito interessante me aconteceu, e eu olhei na Bíblia e achei interessante. A Bíblia diz que Davi desceu o vale, ou seja, desceu a fortaleza. O que era descer a fortaleza? Descer a fortaleza era para conversar com Deus. Era onde passava e via grandes homens preparados em grande batalha. Mas Davi não fez isso. Davi foi consultar a Deus. Foi perguntar a Deus se Deus iria com ele ou não naquela batalha. Ele poderia muito bem dizer assim: vamos comigo para esta guerra, meu grande exército, vamos comigo. Mas não, ele foi consultar, ele foi perguntar se Deus iria com ele ou não. Fala para o teu irmão assim: se Deus não for na frente, nada vai acontecer. Fala para ele: se Deus não for na frente, nada vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: Deus quer encher a tua vida da glória. Deus quer te dar vitória. Você pode fazer um bocado de coisa, do lado para o outro se agitar, mas se você não botar Deus na frente, nada vai acontecer. Deus só te dará vitória se você colocar Ele na tua frente. Davi confiava